Sabe o que aconteceria se as escadas rolantes não tivessem isso aqui? Ou por que o corrimão anda sempre mais rápido que a escada? Que tal a maneira secreta de saber se a rodovia em que você está dirigindo está prestes a ser invadida por aviões? Bom, logo eu vou responder tudo isso e muito mais, enquanto exploramos coisas do cotidiano que você não sabe para que servem. Imagine que você está dirigindo na rodovia quando de repente um Boeing 747-8i de 70 metros e 318 mil quilos pousa bem atrás de você. Bom, apesar de parecer o enredo de um filme, na verdade pode acontecer, especialmente em uma emergência. Em alguns países, se você prestar atenção na rodovia, talvez veja essas placas de alerta. Essas faixas são trechos de estrada projetados para funcionar também como pistas de pouso. Elas tendem a ser mais comuns em áreas remotas, onde o acesso para veículos de emergência é mais limitado. 29 países ao redor do mundo usam oficialmente essas faixas. Embora possam ser difíceis de detectar, há 3 sinais sutis aos quais você deve ficar atento. O primeiro é quando você está numa estrada sinuosa e de repente ela fica perfeitamente reta. O segundo é se o canteiro central for repentinamente substituído por uma linha plana pintada. E o terceiro, se você vir vagas de estacionamento enormes como essa. E não são para caminhões. E se você encontrar as 3, provavelmente é uma pista de pouso oculta para aviões. Singapura realiza regularmente exercícios militares para praticar conversão de estradas em pistas de pouso. Durante um exercício em 2016, ao longo de 48 horas, quase 2,5 km de rodovia foram rapidamente convertidos em uma pista operacional. Colocaram até uma torre de controle de tráfego aéreo. Eles removeram todas as estruturas altas, como postes de luz, semáforos e placas de trânsito, proporcionando uma superfície plana e adequada para aviões nessa transformação impressionante. Falando em placas de trânsito, se você já dirigiu nos Estados Unidos, talvez tenha visto placas de limite de velocidade com números bem estranhos. Às vezes, trata-se apenas de conversões diretas de números redondos em unidades imperiais, usadas nos Estados Unidos, para o sistema métrico usado em outros lugares, como 20 milhas para 32 km por hora, porém limites de velocidade estranhamente específicos, como 16, 11 ou 23,5, também podem ser escolhidos como forma de influenciar os motoristas a prestar atenção. Pesquisas conduzidas pela Universidade da Califórnia sugeriram que os motoristas são mais propensos a obedecer esses limites de velocidade incomumente específicos, pelo fato deles serem estranhos e se destacarem. Eles chamam a atenção do motorista, sugerindo a ele que há uma razão importante para a escolha de um número tão incomum para aquela estrada específica. Da mesma forma, placas de trânsito incomuns baseadas em texto, como essa placa da Índia, que diz: "Se você dormir, a sua família vai chorar", ou essa placa de perigo na Escócia, são projetadas para se destacar, garantindo que os motoristas percebam e, com sorte, prestem atenção à mensagem. Continuando, você já viu esses buraquinhos na porta do elevador e se perguntou o que são? Bom, se não viu, deveria, porque isso pode salvar sua vida. Mais de 1 milhão de novos elevadores são instalados no mundo todo ano, e entre os antigos e novos, 1 em cada 100 mil elevadores quebra. Dessas 100 mil panes, 20% deixam pessoas presas lá dentro. Então, como é que a gente pode libertar essas pobres almas antes que elas morram de fome ou sucumbam ao tédio da musiquinha de elevador? Com esses buracos. Deixa eu explicar. Sempre vistos na parte externa dos elevadores, esses pequenos buracos, na verdade, são fechaduras. As chaves são muito estranhas, com uma extremidade dobrável que é usada para liberar o mecanismo da porta. Isso libera as portas, permitindo uma saída rápida para quem está dentro, caso o elevador tenha quebrado alinhado em algum andar. Agora, se o elevador ficar preso entre andares, as equipes de resgate normalmente conseguem baixar manualmente o elevador para o andar anterior, para assim abrir suas portas. Se isso não for possível, eles retiram os passageiros pela escotilha de emergência no teto, ou até usam cintos de segurança e escadas, se não houver escotilha, arrombando a porta por conta própria. Os serviços de emergência e os zeladores têm conjuntos de chave de elevadores para usar nesses buracos aparentemente misteriosos, embora algumas empresas de elevadores aleguem que os buracos prejudicam a estética do elevador e se recusem a instalá-los, dizendo que se houver uma emergência de verdade, os socorristas podem simplesmente arrombar as portas, o que, convenhamos, é bem mais perigoso. De elevadores para escadas rolantes, você já reparou que ao subir nessas escadas, o corrimão se move mais rápido que os degraus? É um pequeno inconveniente ter que ajustar a mão para não ser puxado para frente, mas será que isso é só uma peculiaridade acidental do design? Bom, na verdade não. Ao subir em uma escada rolante, os seus pés são repentinamente puxados para frente enquanto o centro de gravidade do seu corpo permanece no lugar, deixando você um pouco desequilibrado. Aumentar ligeiramente a velocidade do corrimão anula esse efeito, pois o corrimão puxa a parte superior do seu corpo para o alinhamento com os pés. Como resultado, o corrimão das escadas rolantes normalmente se move até 2% mais
mais rápido que os degraus. Então, basicamente, não, eles não estão zoando com você, a menos que você encontre uma escada que o corrimão ande tipo 150% mais rápido. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E eu tenho mais segredos sobre o design de escadas rolantes. Essas esteiras rolantes foram lançadas em 1896 como parte de um brinquedo de parque de diversões em Coney Island que levava a um escorregador. Seu design evoluiu muito desde então, e uma das características mais comuns das escadas rolantes modernas são essas ranhuras nos degraus. Você provavelmente nunca considerou a finalidade dessas linhas metálicas, mas na verdade são um recurso de segurança super importante. Além de fornecer aderência adicional aos seus sapatos, as ranhuras foram projetadas para impedir um destino pior do que uma propaganda de 1 minuto e meio que não dá para pular: seus pés serem devorados pela escada rolante. As ranhuras garantem o menor espaço possível entre os degraus interligados, e isso reduz drasticamente a possibilidade de ser espremido por uma escada rolante, já que os degraus se dobram uns sobre os outros ao final do passeio. Nas extremidades da escada rolante também existem esses formatos de pente, que se interligam em um padrão inclinado com as ranhuras dos degraus para evitar que qualquer material, detrito ou sapatos fiquem presos. As escovas ao longo das bordas têm uma função semelhante, evitando que objetos fiquem presos, como por exemplo cadarços, embora a possibilidade de cordões ou materiais soltos serem sugados para dentro das aberturas seja pequena, é bom garantir que os seus sapatos estejam sempre amarrados. Quando eu era jovem não tinha essa tecnologia de smartphone, só tinha o Motorola V3 de abrir, o jogo da cobrinha e 3 toques monofônico. Em contraste, hoje em dia os celulares têm muitos recursos, alguns que as pessoas nem sabem para que servem. Quem tem iPhone deve saber que ao rolar para baixo em uma página da web e tocar na parte superior da tela, você volta instantaneamente para o topo da página. O que você talvez não saiba é que ao digitar, se você segurar e arrastar para cima a partir do botão 1, 2, 3, dá para escolher rapidamente números ou símbolos, e ao soltar vai voltar automaticamente às letras normais do teclado. Agora vira o seu iPhone e dá uma olhada na parte traseira. Tá vendo aquele buraquinho minúsculo? Esse é um microfone projetado para capturar áudio para vídeos, mas também serve para analisar e remover ruídos de fundo durante chamadas telefônicas, garantindo uma qualidade de chamada cristalina. Voltando aos teclados, você sabia que tanto os dispositivos Apple quanto os Android permitem que você segure a barra de espaço para mover o cursor de texto com facilidade e precisão? Essa me deixou muito surpreso quando eu descobri. Aposto que você também não sabia que o iPhone é uma máquina portátil de ruído branco. Ao abrir ajustes, tocar em acessibilidade, atalho de acessibilidade e em seguida sons de fundo, você pode ativar um gerador de ruído branco. Muito relaxante. Esse é o recurso oculto perfeito para pais de bebês pequenos ou qualquer pessoa que precise se acalmar. Você pode sugerir isso pro seu chefe, não tem como dar errado. E ainda falando em celulares, você já se perguntou qual é o propósito original da hashtag? O símbolo, também chamado no Brasil de cerquilha, era usado no século XIX na contabilidade manuscrita para indicar um número. Isso foi levado às máquinas de escrever e então aos telefones, como uma forma de fornecer informações adicionais aos sistemas de computador, como indicar o fim de uma entrada numérica. Mas aqui vai uma dica sobre essa tecla: se você acabar se passando ou deixar uma daquelas mensagens de voz, não desligue. Pressione a tecla hashtag e a mensagem vai ser regravada. Com isso em mente, ligar para sua ex quando você estiver bêbado é uma ideia melhor do que nunca. Embora muitos recursos do telefone tenham propósitos pouco conhecidos, os acessórios para celular também têm a sua parcela. Infelizmente, para os usuários de iPhone e um bom número de usuários de Android, eles não têm entradas para fones de ouvido já faz algum tempo. My disappointment is immeasurable. Mas aqui tá algo para aqueles que têm a sorte de ainda ter acesso a essas relíquias do áudio. Tá vendo essas pequenas faixas ao redor das pontas dos cabos de fones de ouvido? A finalidade delas é bem interessante. O número de anéis representa o número de canais que os fones de ouvido podem processar, e esses anéis são mantidos separados por pequenas faixas de plástico. Cabos de uma faixa são os mais fáceis e baratos de fazer, mas são limitados ao som mono, o que significa o mesmo som nos dois fones. Cabos de 2 faixas são os mais comuns e oferecem som estéreo em canais de áudio esquerdo e direito separados. Já os cabos de 3 faixas têm até 3 canais separados: o esquerdo, o direito e o microfone. Então, da próxima vez que você estiver procurando fones de ouvido, especialmente os baratos, presta atenção nessas faixas para ter certeza de que eles oferecem o que você procura. Nesse sentido, outro momento em que é melhor saber o que você está procurando é ao caminhar por supermercados. Acontece que eles foram projetados com maestria para garantir que os clientes se distraiam com a deslumbrante variedade de produtos e comprem
mais do que o esperado. Você pode não acreditar, mas até mesmo o tamanho do piso do supermercado tem um propósito oculto. Um estudo intitulado Alterando a Velocidade de Locomoção foi publicado no Journal of Consumer Research, detalhando como diferentes tipos de pisos de supermercado têm efeitos diferentes sobre os clientes. O estudo descobriu que se os supermercados colocam filas próximas umas das outras no chão, os clientes diminuem o ritmo, criando a ilusão de que o corredor é mais longo, enquanto filas mais afastadas aceleram os clientes, levando-os por áreas onde os gerentes não querem que eles permaneçam. Assim, ao mudar o tamanho das divisões do piso ou pintar sobre as filas, os lojistas podem brincar com a sua mente, incentivando você a diminuir o ritmo e a prestar atenção em certos tipos de produtos. Produtos como o papel alumínio, o qual também tem muitas funcionalidades ocultas. Você sabe o que são aquelas abas no final da caixa de papel alumínio? Se, como eu, você não sabia, ao pressioná-la, o papel alumínio trava, impedindo que se desenrole quando você puxa. Mais segredos de embalagem também podem ser encontrados nas forminhas de cupcake, especificamente nas bordas. Essas bordas não são só para decoração, na verdade, servem para estabilidade e cozimento. As bordas não são apenas mais resistentes do que uma superfície plana, mas o papel com bordas também retém o ar, isolando os cupcakes da forma de metal e evitando a formação de crostas. E ao terminar de saborear o seu cupcake, você vai pegar esse papel e jogar no lixo. Mas quando chegar a hora de substituir o saco de lixo, tenta usar esse pequeno truque. Se você não destacar os sacos e deixar o rolo inteiro no fundo da lata de lixo, quando ele estiver cheio, você pode simplesmente rasgá-lo e usar o próximo. É mais um truque do que um segredo, mas torna o trabalho bem mais fácil. Só talvez não seja bom pro lixo orgânico por causa daquele chorume que escorre. Enquanto você tira o lixo, pode ser que precise dobrar algumas caixas de papelão também. Uma tarefa para a qual um estilete pode ser super útil. Mas e se ele ficar cego? O processo de quebrar um pedaço da lâmina pode parecer meio assustador, mas aqui tá o truque para você fazer isso de maneira rápida e segura. Tá vendo essa partezinha de plástico na ponta do estilete? Tudo que você precisa fazer é puxar essa parte para fora, e então inserir a lâmina na pequena abertura, travá-la e usá-la como uma espécie de suporte para quebrar a ponta. O ideal é usar óculos de segurança para fazer isso. Assim você evita que um estilhaço de metal perdido entre nos seus olhos. Quando terminar, você pode enrolar essa sobra da lâmina com fita adesiva para descartá-la de maneira segura. A menos que você trabalhe com ferramentas, pode ser difícil descobrir todos os seus propósitos ocultos. Acontece que muitas ferramentas foram cuidadosamente projetadas para incorporar outras ferramentas. Para começar, você sabia que alguns cabos de chave de fenda têm esse formato para se encaixarem perfeitamente em uma chave inglesa? Essa alavanca permite que você gire com muito mais força do que se usasse apenas as mãos. Os grampeadores também têm funções extras para poupar suas mãos do trabalho pesado. Já reparou nessa pequena aba na base? Ela foi projetada especificamente para remover grampos com facilidade. Nem todo grampeador tem uma dessas, mas tá aí a dica para quando você for comprar. O galão é mais um item com recursos realmente inteligentes. Suas alças são especialmente projetadas para que duas pessoas possam facilmente carregar um único galão ao mesmo tempo, o que significa metade do trabalho. O que também é muito bacana é que vários modelos têm essa outra abertura. Ela permite o fluxo de ar, impedindo o líquido de gotejar e espirrar ao ser despejado, tornando o reabastecimento muito mais simples. Falando em despejar, aqui vai outra novidade que sinceramente me deixou perplexo. Os medidores foram projetados para despejar, mas não do jeito que você estava esperando. Talvez você tenha um desses em casa e não saiba que a alça pode ser usada como bico. Um salve pro That 4-Year Guy do TikTok pela dica. Embora não seja assim o bico mais prático do mundo, é extremamente útil quando você precisa despejar com cuidado, especialmente em garrafas. Curiosamente, não parece ser uma característica intencional do design, já que os fabricantes afirmam que o formato semi-oco da alça é amplamente projetado para priorizar a capacidade de empilhar esses medidores. Ou seja, foi um daqueles casos de genialidade acidental, os melhores que existem. Depois de despejar o líquido na pia, é provável que ele passe pelo seu sifão. E falando nisso, para que esse formato curvo? Muita gente acha que esses canos em U servem na verdade para reter anéis e coisas que caem, mas na verdade eles servem principalmente para reter gases que sobem. Essa parte do encanamento é chamada de sifão e foi projetada para garantir que haja sempre uma barreira de água que separa a parte superior do ralo do esgoto, o que naturalmente bloqueia a passagem dos gases. A última coisa que você quer é estar escovando os dentes e ser atingido no rosto por uma nuvem de gás nocivo. E falando em escovar os dentes, dá para usar as próprias cerdas da escova para acertar na quantidade de pasta. A área mais escura nas cerdas das escovas de dentes geralmente indica a quantidade de pasta necessária. Se você sempre aplicar uma quantidade de pasta do tamanho de uma ervilha diretamente na área mais escura, vai estar praticando uma higiene bucal de alta qualidade. As outras cerdas coloridas também servem como indicadores, com algumas que até avisam quando trocar a escova. A Oral-B, por exemplo, tem cerdas azuis que desbotam, indicando quando é a hora de trocar a escova. O americano médio só troca sua
sua escova de dentes 2 vezes ao ano, embora os dentistas recomendem comprar escovas novas 4 vezes ao ano. Eu pessoalmente gosto de usar a minha até ela ficar lisa e sem cerdas para comprar uma nova. Sim, eu só tenho mais um dente, mas eu economizei uns bons trocados. As cores são uma parte essencial da vida humana diária, e embora possam ser uma grande fonte de alegria e admiração, também podem nos manipular. No mundo do marketing e da infraestrutura, os especialistas estão continuamente inventando novas maneiras de usar a psicologia das cores para controlar você. A psicologia das cores é o estudo de como as cores afetam as percepções e o comportamento, sendo amplamente utilizada em marketing para associar certos sentimentos a ideias e marcas. Como a gente já mencionou o azul, vamos começar com ele. Em marketing, o objetivo do azul é promover a calma, confiança e a lealdade. Supostamente, ele implica profundidade e autenticidade, em grande parte devido às normas culturais há muito estabelecidas em torno da cor. Acredita-se também que os nossos cérebros evoluíram para associar o azul a céus limpos e águas calmas, o que pode conferir a essa cor uma sensação serena, porém desperta, quando aplicado à construção de marcas. Além do marketing, a luz azul à noite tem propósitos bem singulares. Na Escócia, em 2000, a cidade de Glasgow instalou uma série de postes de luz azul no centro. Posteriormente, eles perceberam que a criminalidade nessas áreas diminuiu bastante. O mesmo efeito foi registrado em Nara, no Japão, após a mesma medida ser tomada em 2005. Da mesma forma, a companhia ferroviária Keihan Electric Express, também no Japão, estava enfrentando um número crescente de feridos e comportamentos destrutivos dentro e ao redor das estações. Então, em 2008, eles também instalaram luzes azuis, e desde então os incidentes diminuíram de maneira drástica. Embora conclusões oficiais e amplas sobre esse fenômeno da luz azul ainda não tenham sido tiradas, o efeito tá aí para ser visto. O que sabemos é que a luz azul interrompe o nosso ritmo circadiano, enganando os nossos cérebros e nos fazendo pensar que é dia, ou seja, nos fazendo sentir alertas e possivelmente desencorajando certos comportamentos indesejáveis que a escuridão da noite desperta em algumas pessoas. Esse aspecto chamativo da luz azul também a torna uma escolha eficaz de iluminação para veículos de emergência em muitas partes do mundo. Outras cores também têm propósitos bem radicais. No final da década de 70, Alexander Shaws pesquisava a conexão entre a cor das celas de prisão e a agressividade para um instituto correcional naval em Seattle. A ideia era testar o impacto de celas rosa nos prisioneiros, uma ideia que resultou no Rosa Baker Miller. Nomeada em homenagem aos diretores do instituto, a cor foi oficializada após Alexander testar a força de 153 homens, depois de olharem para um pedaço de papelão azul ou rosa por 1 minuto. Os resultados mostraram que depois de olharem fixamente para esse tom de rosa, os homens perderam até 26% da força, reduzindo a frequência cardíaca e a respiração, o que os acalmou de fato. Alexander concluiu que mesmo que alguém queira ser agressivo quando estiver perto do Rosa Baker Miller, ficará menos propenso a agir, ou se agir vai ser menos perigoso. Embora os números exatos desse experimento não tenham sido replicados de forma consistente desde então, outras cores de tinta têm sido usadas para influenciar o comportamento. Um tom de tinta chamado Go Away Green foi desenvolvido pelos idealizadores da Disney World. A maioria das áreas privadas, bem como objetos que não querem que os visitantes vejam, como latas de lixo, postes de luz, obras em construção e prédios ao fundo de brinquedos e atrações, são todos pintados nesse tom intencionalmente inofensivo e discreto. É basicamente uma camuflagem da Disney. E, de fato, os militares usam tons de verde vagamente semelhantes, como o verde-oliva, desde o século XIX para uniformes e prédios, já que as cores neutras se misturam à folhagem e à grama de fundo. Semáforos são outro ótimo exemplo de cores escolhidas por uma razão engenhosa. Graças ao comprimento de onda da luz vermelha ser maior que o amarelo e o verde, quando viaja pelo ar, perde menos da sua tonalidade para o ambiente do que as outras duas cores. Isso torna o vermelho a cor ideal para o semáforo mais importante, a luz de pare, já que pode ser visto claramente de longe, principalmente durante o dia. O amarelo fornece uma cor de transição para o verde, sendo distinto o suficiente para não ser confundido com os outros dois. E o verde contrasta bastante com o vermelho, sendo os dois opostos no círculo cromático, então não tem como confundir. Quer dizer, a menos que você seja daltônico. Mas aqui vai uma curiosidade. Na década de 1900, o amarelo era usado em placas de pare, já que o vermelho era muito difícil de ver no escuro. Foi somente com o desenvolvimento de materiais vermelhos altamente refletivos, na década de 1950, que a cor se tornou padrão para placas de pare. Tá, mas espera aí um pouquinho. A escolha das cores para semáforos e placas está fazendo todo sentido. Mas como é que faz quando a pessoa é cega? Bom, na Inglaterra, os semáforos têm pequenos cones instalados embaixo deles. Quando o semáforo fica verde, o cone começa a girar, alertando quem o segura que dá para atravessar. Simples, mas engenhoso. E se estamos falando de razões inteligentes por trás de coisas cotidianas, o que é mais cotidiano do que as coisas que nós mesmos fazemos enquanto pessoas? Sim, por mais surpreendente que pareça, muitos dos nossos comportamentos comuns têm origens fascinantes. Deixa eu explicar. Os humanos adoram um pouco de superstição
superstição quando se fala em sorte. Desde soprar velas de aniversário a cruzar os dedos, rituais para trazer boa sorte estão por toda parte, mas pouca gente sabe o seu verdadeiro propósito. Assoprar velas tem raízes na Grécia Antiga. Os gregos faziam bolos como oferenda a Ártemis, a deusa da lua. Eles adicionavam velas para replicar o brilho da lua e dizia-se que a fumaça levaria os seus desejos aos céus. Um outro exemplo é bater na madeira. O ato de tocar ou bater na madeira possivelmente remonta a antigas culturas pagãs em todo o mundo. Eles acreditavam que espíritos e deuses viviam em árvores, e batendo na madeira era possível despertar bons espíritos e espantar os maus. Outra teoria remonta aos playgrounds do século XIX. As crianças brincavam de um jogo chamado Tig Touchwood. Era bem parecido com pega-pega, mas se alguém encostasse na madeira não seria pego. Essas crianças possivelmente continuaram a tocar na madeira como uma forma de sorte na vida adulta. E sobre cruzar os dedos para dar sorte. Bom, essa teoria também pode remontar aos primeiros pagãos europeus. Essas pessoas acreditavam que bons espíritos eram encontrados em cruzamentos. Então, originalmente, duas pessoas cruzavam os dedos, indicador sobre indicador, invocando um bom espírito e mantendo-o por perto com esse sinal. Outra teoria diz que os primeiros cristãos, tentando escapar da perseguição romana, cruzavam os dedos para identificar secretamente outros cristãos, ou como uma espécie de oração. Porém, pesquisas sobre essa teoria popular, conduzidas pela equipe da Oxford University Press, encontraram uma falta de evidências substanciais para apoiar isso, sugerindo que os nossos velhos amigos pagãos podem ser os prováveis criadores do cruzar os dedos para dar sorte. Embora cruzar os dedos possa ter sido um método de comunicação sofisticado no passado, é bem mais simplista do que o método de comunicação que eu vou falar agora. Você já viu um helicóptero voando e avistou uma dessas cúpulas acima dos rotores? Para que elas servem? Bom, essas cúpulas, comumente vistas em helicópteros Apache, contêm um tipo de tecnologia de radar chamada Sistema de Controle de Fogo Longbow. Essa tecnologia faz uma varredura do ambiente, permitindo ao piloto identificar o inimigo, transmitir os dados do alvo para um esquadrão, travar o alvo e então... I started blasting. Bam! Bam! E o que é ainda mais legal, seu posicionamento permite que o helicóptero se esconda atrás de coberturas, como árvores ou uma colina, com apenas a cúpula apontando para fora para fazer a varredura do ambiente. Então, usando mísseis automáticos do tipo dispare e esqueça, o esquadrão pode abrir fogo contra os seus alvos pré-selecionados, mandando tudo pelos ares sem nunca ter que se revelar. E é por isso que eu nunca vou entrar numa luta com um helicóptero Apache. Agora, falando de veículos mais acessíveis, vem comigo para dar uma volta. Você já reparou na aba na parte inferior do espelho retrovisor do seu carro? Bom, você já deve saber que empurrá-la para frente muda o espelho para o modo anti-ofuscante, protegendo seus olhos de faróis excessivamente brilhantes atrás de você. Mas a maneira como funciona é muito inteligente. Um espelho padrão tem uma placa traseira refletiva, prateada ou de alumínio polido, a qual é protegida por uma lâmina de vidro. Normalmente, os materiais de metal e vidro ficam planos um sobre o outro em paralelo, mas nos espelhos anti-ofuscantes eles são encaixados em um ângulo. No modo normal de direção diurna, o espelho de metal refletivo se alinha com o vidro traseiro, dando ao motorista reflexos perfeitos na visão de trás, enquanto a camada externa de vidro é inclinada para baixo. Porém, à noite, puxar a aba inclina o metal refletivo para cima, refletindo o teto escuro do carro. O painel externo de vidro, por sua vez, é angulado para refletir o vidro traseiro, mas é consideravelmente menos refletivo do que a camada metálica. Como resultado, o motorista vê uma imagem híbrida bem mais escura. A GM lançou esse dispositivo aparentemente simples, mas engenhoso, na década de 50, mas invenções mais recentes, com propósitos diferentes, como aquelas barbatanas que você vê no teto dos carros, são muito mais complexas tecnologicamente. Essas barbatanas de tubarão são na verdade antenas, e são frequentemente usadas para canalizar sinais de rádio para AM, FM e rádio via satélite, além de controlar Wi-Fi, Bluetooth, GPS e muito mais. Elas tendem a ser um pouco menos eficazes em obter uma boa recepção de rádio do que antenas normais, mas são boas o suficiente para que a maioria das pessoas esteja disposta a trocar um pouco de estabilidade por estilo. Embora os aparelhos de rádio de alta tecnologia para carros sejam ótimos, a maioria deles não vai te ajudar a tirar um carro de um lago se você hipoteticamente se encontrar nessa situação. Agora, o que pode ajudar é algo de tecnologia extremamente baixa que quase todos os carros têm: encostos de cabeça removíveis. Sim, essas coisas não servem só para apoiar o pescoço, também são ótimas para quebrar janelas. As barras de metal que conectam o encosto de cabeça ao assento podem ser alavancadas contra uma janela para quebrá-la se você ficar preso, seja por água impedindo você de abrir as portas ou
qualquer outro motivo. Um programa japonês demonstrou isso de maneira impressionante. O método usado era colocar a barra do encosto entre a janela e a porta, e então puxá-la para a alavanca quebrar a janela. Agora, se você for como eu, menos paciente, também pode simplesmente pegar esse negócio e bater com toda a força no vidro. Obrigado ao youtuber Mike Stanek pela demonstração. Curiosamente, parece que essa aplicação útil nunca fez parte dos planos das montadoras. Quando as montadoras foram questionadas sobre esse recurso duplo, a Nissan afirmou que seus encostos de cabeça eram removíveis só para facilitar a instalação na fábrica. Já a Honda falou que os seus encostos de cabeça removíveis têm mais a ver com flexibilidade do assento do que com a capacidade de quebrar janelas. Portanto, embora os fabricantes tenham muitas ideias diferentes sobre o debate em relação a encostos de cabeça, o certo é que alguém descobriu que esse uso alternativo funciona. Smashing! E falando de recursos super inteligentes, esse vídeo chegou ao fim. Quais funções e propósitos ocultos incomuns para coisas do dia a dia você conhece? Compartilha comigo aí nos comentários, que talvez eu fale deles num próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!